Esse é o José Neves, engenheiro, no entanto, é um artista também. É um didata. Didata é aquele que dá aulas nas escolas de biodança. O José é co-diretor da escola de biodança do Algarve, junto com a sua companheira Irene Franco. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, 2006, eu cheguei em 2004, mas eu comecei a frequentar, vez por outra eu ia no grupo de biodança, né, do Nuno Pinto, e lembro de ter feito uma vivência contigo. Eu não sabia nada de ti, nem nada, e fiz uma vivência contigo que me marcou muito. Eu não sei se eu já tinha te dito isso. Eu julgo que não, já falámos tanta coisa ao longo destes, já vai 18 anos, julgo 18, Sim, menos. Acho que é 16 anos, por volta é? de 16 É? anos. Ok, ok. Foi por volta de 2006. E eu lembro que o que me marcou muito foi esta capacidade de vínculo que eu senti. Estava chegando em Portugal, era assim, um momento muito de adaptação ainda, onde eu estava conhecendo, onde eu estava chegando, né? E esse processo de adaptação em outro país é muito difícil. Então, de repente, encontrar um olhar, né, que vincula, um olhar que diz tu existe, é muito bom, assim como existem vários olhares que a gente vai encontrando nessas vivências Claro, que são tão enriquecedoras. Mas naquela altura me marcou muito e eu queria te dizer isso. muito Foi grato. assim, foi assim uma presença forte, uma presença amorosa, uma presença acolhedora. Que bom, é sempre Então, assim. então eu passo-te a palavra, Zé, esse tema da capacidade de vínculo, né? Como é que tu percebe esta capacidade de vínculo no ser humano? Como é que é esta capacidade de vínculo na tua Olha, própria experiência de vida? para já, primeiro agradecer-te pela oportunidade e pelo convite. É um prazer. Eu já disse isto julgo que foi a Ana Maria Silva, uma vez estive num live com ela, que eu acredito que neste momento estes convites são serviço público também. Para, no momento em que agora as coisas estão a abrir outra vez e começam a criar condições para uma presença física, mas durante vários meses não houve. Então é realmente o serviço público no sentido de que cria um entorno de intimidade, porque por incrível que pareça, quando o vínculo já está lá, e o vínculo é etimologicamente aquilo que liga afetivamente, ou seja, tudo que me afeta e de forma como eu afeto, tudo o que liga, quando o vínculo já está lá, este espaço torna-se um espaço de intimidade também, não é? Não obstante nós estarmos, tu estás na tua casa, eu estou na minha, até na mesma cidade, mas não estamos na mesma casa, não é? Exato. Mas já havendo esta ponte, torna possível essa vinculação assim também. E é muito bom que tenhas trazido este tema e essa questão. hum, Nós, neste fim de semana, digo nós, eu e Irã, neste fim de semana, porque a partir de 19 de abril já foram autorizadas as formações presenciais, pudemos, ao fim de 4 meses, rever os nossos alunos da escola do Algarve. Uhum. E, e fica muito patente que, não obstante a distância física durante estes meses todos, o vínculo continuava lá, presente, vivo, intenso, amoroso, e foi muito tocante. Chegar e o novo era o mesmo novo de sempre, porque as pessoas continuavam vinculadas por nós, não obstante na distância. Eu acredito que tu Uhum. observes isso também nas tuas dinâmicas, nas tuas aulas, nos teus contactos, nos teus grupos, que observas isso também certamente. Agora, tu quando falas de vínculo, um vínculo são três perguntas, não é? Porque tu tens um vínculo contigo, tens um vínculo com o outro, que era esse que eu estava a falar mais neste momento, e depois tens um vínculo mais abrangente, que é o vínculo com o todo. Qualquer um deles dava uma maratona de um fim de semana. Qualquer um deles individualmente, não é? E quando eu fui escolher tua foto, eu achei interessante porque é uma foto que tu olha assim, olha. Tu Sim. olha para o todo, né? Eu acho que esse vínculo com o transcendente, eu acho que é uma característica muito forte em ti. Penso Tenho. isso também. Eu acredito que o vínculo se treina.
que a capacidade de vínculo, não o vínculo, que a capacidade de vínculo se treina. Por isso também nós temos vários sistemas, entre eles a biodança, que oferecem recursos e ferramentas para que cada um de nós possa reforçar essa mesma capacidade de vínculo. E esse vínculo transcendente que tu referes e que eu reconheço também em mim, é fruto de uma longa caminhada, primeiro com artes marciais, depois com xamanismo, depois com biodança, no contacto com as pessoas, obviamente, trabalhando com grupos desde a adolescência. E é algo que nós podemos, é uma habilidade que se pode ganhar se nós investirmos. Aliás, na realidade, quase tudo, não é? É 90% de transpiração, 10% de inspiração. Não é? Então, se nós investirmos, podemos, e é algo que é essencial, nos remete para a própria essência do humano. Uhum. É muito interessante. Agora, há pessoas que têm muita dificuldade com vínculo, né? De se vincular. E, obviamente, que isso está relacionado com sua história de vida. Agora, Claro. como é que, na tua opinião, nós poderíamos cultivar? Porque, assim, é como tu falas, a gente aprende, a gente pode aprender, né? Porque nós nascemos com potenciais, mas esses potenciais, eles são desenvolvidos, essa capacidade de vínculo é um potencial que pode ser desenvolvido ou não, né? Mas a gente precisa, achas que a gente tem que estar sempre atualizando esses vínculos? Como é que a gente pode cultivar esses vínculos, na tua opinião? Esses 3 níveis de vínculo, né? Sim. Ficou absolutamente patente, pelo menos na minha experiência, no contacto com grupos, que se os vínculos não são cultivados, obviamente que se eles são fortes, mantêm mesmo a distância, e acabei de dar um exemplo dos nossos alunos da Escola do Algarve, os nossos alunos do grupo regular, mas efetivamente, se eles não forem cultivados, à medida que eles vão deixando de ser cultivados, vão enfraquecendo a capacidade. Vocês não se admirem de ver a minha imagem tremer. Nós temos uma gatinha, 2 gatos, mas a gatinha gosta de dar marradinhas em mim e agora está a dar no suporte do telemóvel. Portanto, se a câmera tremer, não é um tremor de terra, é a nossa Saki. Okay? Como é que nós podemos? Bom, através da biodança, por exemplo, não só, eu posso falar da biodança porque é o sistema que conheço melhor. Nós assistimos facilmente, tratando com grupos, de uma profunda dificuldade de vínculo, como tu referiste muito bem, quer consigo mesmo, quer com o outro, e ainda mais com um vínculo, talvez ainda mais com um vínculo transcendente. E sim, tem a ver com a história de vida. É muito mais difícil eu vincular-me comigo ou com o outro quando, por exemplo, eu tenho uma autoestima debilitada. Quando eu não tenho Uhum. amor por mim mesmo, quando eu não tenho confiança em mim mesmo, quando eu não tenho reconhecimento em mim mesmo, fica muito mais difícil fazer a ponte, quer comigo, quer com o outro. Portanto, eu acho que é algo essencial, como em tudo o resto. Primeiro, alegria, porque sem vitalidade não há vínculo. Não é possível, principalmente com o outro. Eu não tenho sequer um impulso de ir ao encontro. Primeiro é realmente a alegria de viver, que traz saúde, reforça o nosso inconsciente vital, que leva em direção, que dá um impulso para o encontro com o outro. E eu, quando estava a dizer coisas tão simples que parecem que não estar diretamente vinculadas, mas o amor próprio, a autoestima, para mim, na minha experiência, são fatores determinantes para a capacidade de vinculação. Para eu me Uhum. sentir meritório da presença do outro, para eu me sentir disponível da presença comigo e da presença com o outro. Portanto, acho que é algo, por exemplo, que vários sistemas que a biodança faz ao contribuir para o reforço da autoestima de cada um, está a contribuir também para o reforço da sua capacidade de vinculação consigo e com Uhum. a realidade. Como é que tu definiria vínculo? O que é vínculo? Bom, vínculo, bom, se for etimologicamente, vem do latim vinculum, e que significa o que liga, o que une, dot. Se for para ser só de definição. Da forma como eu vejo, pressupõe, da forma como eu ouço, pressupõe afetividade. Pressupõe que isso, ou seja, que essa presença, eu próprio em mim, o outro em mim, toda a totalidade em mim me afete. Quando digo afetividade nesse sentido, que traz uma emocionalidade por base também. Uhum. Então não é simplesmente, e já é importante,
eu tocar é alguém, não é? Não chega. Tem que haver algo que me ligue a esse alguém. E o que liga, bom, a energia que liga é o afeto, acima de tudo. Uhum. Olha, E, vamos e ter o afeto... uma gatinha na imagem, querem ver? Não. Ah, mostra, mostra. Não, ela não dá para pegar. Ela não deixa. Muito senhora É, do nariz dela. Ela vem, recebe festinhas, mas não dá para pegar. é. Eu acho que a gente tem muito que aprender com os animais Sim, nessa temática do vínculo, sim. não Bom, é? ah, temos um vínculo aqui que é muito, muito conectado com o instinto. Não é? Nós somos seres, nesse aspecto, de uma complexidade maior, porque nós fazemos elaboração dessa emoção que eu disse que estava na base. E no momento que nós temos uma elaboração, temos um sentimento. E o sentimento já é toda outra história. Da mesma forma que tenho um sentimento, posso ter um ressentimento. E isso vai fragilizar um vínculo que até já existia. Portanto, quando tu dizes que temos muito que aprender, é verdade. Eles dois, há um momento em que estão a lutar, um com o outro, e 5 minutos depois estão deitados no mesmo sítio a dormir, encostados um ao outro. Não, não Uhum, fica o ressentimento. O humano tem um caminho para fazer aí. Mas é um caminho que a biodança também faz. Que é tu uhum. teres incremento da tua. Eu não gosto da palavra tolerância, mas vou usá-la de propósito. Tolerância ao que é diferente, de reforçar o teu altruísmo, de te afastares de todas as posturas que são individualistas e egocêntricas. Como diria o von Uxwell, que a espécie é o organismo e nós somos os órgãos desse organismo. Um indivíduo individualista é a doença dentro do organismo. E isso às vezes leva-nos tempo a aprender. É verdade. Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção é que muitas pessoas acham que só pelo fato de, claro que só pelo fato de existir, que já está implicado de que ela tem esses afetos, que esses afetos deveriam ser uma coisa que já está certa. Ou seja, imagina que eu faço parte de um grupo, só porque eu estou nesse grupo, eu me ausento durante 3 meses, não nutro esses vínculos, e quando eu volto eu quero ser tratada da mesma forma. Às Bom, vezes acontece isso. sim. E, não é? Então, qual é o movimento que eu faço para que eu possa ter um movimento do outro também, em direção nessa capacidade de vínculo? É o Porque que. não tá tudo, não tá garantido nada, não é? Se eu não me faço Claro. esse movimento de me ligar ao outro, não é? O que é que tu acha sobre isso? É aí o convite que nos traz o Martin Buber, não é? Da palavra princípio eu-tu. O Martin Buber definiu duas palavras de princípio. O eu-isso, que é uma coisificação do outro, que é muito cartesiana. Eu estou aqui e observo o outro. Depois temos as relações de utilidade, que não têm um vínculo propriamente, não é? Eu estou próximo de ti porque tu me convens, não é? Eu estou próximo. E depois há o eu-tu, que é o investimento na relação, é o reconhecimento do outro como legítimo outro. E isso sim, isso pede investimento. Por um lado, há um direito básico de reconhecimento pelo simples facto de estar vivo, qualquer expressão de vida, base. Mas depois essa vinculação afetiva, para haver uma vinculação afetiva, eu tenho que de alguma forma afetar o outro. Ora, se eu não faço nenhum movimento na direção do outro, dificilmente o vou afetar. Então voltamos atrás a uma coisa muito mais básica que perde a base do afeto. Sim, tens razão. Se eu não nutrir, não corras atrás das borboletas, cuida do teu jardim e as borboletas virão. Não é? Pronto, Pois é. é um pouco isso. Olha só, deixa eu te mostrar. Ela tá aqui o tempo todo, olha. Explicar, eu conheço. Essa é a Easter. Ah, não, É a ok. Easter. Olá. Olha, pronto, já tá. Lá. Ela não sai daqui. Essa questão do vínculo eu acho que é tão importante a gente cultivar, porque assim, nada é garantido. Geralmente as amizades de muito antigas, né, de, sei lá, de adolescência ou da infância, às vezes há amizades que o vínculo está, que a gente pode passar, pelo menos comigo acontece, não sei contigo, anos sem falar, mas quando a gente fala, é como se não tivesse passado o tempo, Eu né? tenho, Há eu tenho, pessoas que são assim. sim, E eu eu tenho. acho que
esse vínculo é inquebrável até. Eu tenho um ou outro amigo que eu descreveria precisamente assim, porque vivemos em cidades diferentes, longe, encontramos uma vez não sei quantos anos, mas quando nos encontramos, e falamos duas ou três vezes por ano, às vezes uma mensagem, às vezes nas redes sociais, ok? Mas quando nos encontramos é como se tivesse sido ontem. Mas também já me aconteceu comigo e com a Irene, não dá para não trazer, nós estamos juntos há 33 anos, muitas coisas que me acontecem-nos juntos, porque estamos a fazer, temos esses amigos em comum. Nós conhecemos, a minha gata vai deitar abaixo, vai-te embora, Eles gata, hoje estão com ela quer ciúmes. descer. Conhecemos um amigo, da primeira vez que estivemos na Índia, um amigo israelita, com quem tivemos uma ligação naquele momento, naquele enquadramento forte e boa de companheirismo e divertimos juntos e foi maravilhoso. E aqui há uns anos atrás, quando nós fomos, julgo que quando fomos à escola de Tel Aviv dar uma maratona, eu encontrei-o no Facebook, já não contactávamos desde, foi em 99, já há muitos anos. E contactámos-lo e ele convidou-nos para ir jantar, uma zona muito bonita de Tel Aviv. E chegámos e tínhamos escolhido caminhos distintos. Ou seja, os nossos caminhos já não se cruzavam. Ele certamente continua a ser um ser humano maravilhoso, mas mudou o código. Portanto, nós jantámos num sítio lindo com uma pessoa com quem tinha uma memória espetacular, mas não havia mais nada para conversar a partir dali. Porque os interesses eram tão distintos que se perdeu o código comum. Nós temos entrar no código do outro quando dançamos, não é? Ali não havia um código comum, muito direcionado com o sucesso, com uma vida de sucesso, com objetivos completamente distintos dos nossos. Então gostei de o rever, mas daí para a frente não voltámos a contactar. Ia dizer o quê? Qual é que é o modelo do carro novo que compraste? E está tudo ótimo comprar um carro novo, mas na verdade um carro para mim é uma caixa com quatro rodas que me leva daqui até ali. Portanto, deixou de haver código comum. Uhum. Isso acontece muito também, né? E aí, outra coisa assim que eu queria assim te perguntar, tu e a Irene têm assim um relacionamento de muito longo tempo, né? Que hoje em Sim. dia é uma coisa que é admirável, né? Com tanta impermanência e inconstância, né? Que faz parte da própria vida. Então, Sim. dentro dessa capacidade de se vincular ao outro, de ser com o outro, de partilhar a intimidade com o outro. O que é que tu diria, o que é que sustenta uma relação, um relacionamento de tantos anos, né? Que eu admiro imenso. Vocês os dois são dois queridos É a que eu segunda. tenho muita consideração. Muito grato. É a segunda vez que me fazem essa pergunta em menos de 24 horas. Sim, ontem ao voltar do Algarve, o nosso carro avariou a meio da A2. Então tivemos de voltar de táxi. O seguro enviou um táxi. E a senhora que nos veio a conduzir, muito faladora, muito divertida, muito curiosa, ao perceber que nós estávamos juntos há 30 e tal anos, há 33 anos, fez exatamente a mesma pergunta. E na verdade lembro-me uma coisa que o António Sarco disse uma vez, o nosso amigo comum, o António Sarco, Uhum. ah, que nos perguntou mesmo, mas exatamente a mesma pergunta, e de repente parou, com aqueles rompantes espontâneos dele, muito expressivos, e diz: não, para, não digam, porque se vocês descobrirem, pode ser que se perca. Então é melhor não saber. Na verdade, dava para escrever uma enciclopédia sobre isso, não é? Porque 33 anos de vida em conjunto é uma grande escola também. Mas há Uhum. partes que são, há partes que são do nosso trabalho. Eu no último romance que lancei há pouco tempo, Ninguém nos ensina a morrer, falava que o amor não existe. Porque se existisse, todos poderíamos ir à FNAC, cada um escolheu o seu pack que quer, não é? Não, o amor não existe, o amor constrói-se. E dá muito Uhum. trabalho. Isto agora assim parece uma coisa, bom, eles andam há 30 anos a sofrer para. Não, de forma alguma. Agora, é necessário, como tu disseste antes e bem, nutrir o vínculo. É necessário capacidade de escuta. É necessário sensibilidade para sentir quais são
os essenciais do outro e respeitá-los e nutri-los e cuidá-los. E depois todo o resto do mundo é toda a nossa liberdade, obviamente, que uma relação que te poda não é uma relação, é uma relação, não é outra coisa. Portanto, não é para te diminuir, pelo contrário. E é fácil de ver. Quando tu vês um casal, ainda hoje ainda esta semana disse isso na escola do Algarve, por acaso. Quando tu vês um casal em que um cada vez está mais, floresce mais brilhante, mais potente, e o outro vai minguando, algo ali não está a funcionar. Não é? Um casal, um par ecológico, como diria o Rolando Touro, é uma matriz de que gera vida dentro da própria vida, que gera mais vida. Ou seja, é uma matriz que cria as condições para que os potenciais de cada um possam florescer. Quando tu consegues ter essa sensibilidade, essa amorosidade, ter âmnios, ter o amor quentinho que nutre, mas ter também fetiches, ter a paixão acesa, porque senão ficam dois amigos. Dava para uma enciclopédia, como eu disse, é muita coisa. É um amor que é o amor do amigo, mas é o amor do amante junto, não é? Do irmão e do amante. Cruza-se tudo, do irmão de caminho, neste caso, e do amante. Mas depois, às vezes, surgem coisas que isso já não depende de nós. Eu acredito profundamente. Há uma parte que nós temos que agradecer à vida ter criado essas condições até hoje. Que é, nunca aconteceu até hoje um de nós olhar para um lado da vida, sentir-se atraído e querer ir para ali. Uhum. Eu agora quero fazer. Não estou a falar de encontrar outra pessoa. Isso então ainda outro filme. Depois fazemos outro live sobre isso. Não, olhe para ali. O meu caminho agora é para ali. Ok? Dou-te um exemplo. Eu tive um convite que seria praticamente irrecusável há uns anos atrás, quando trabalhava como engenheiro, para ir para ser vice-presidente de uma multinacional americana. Tinha que ir viver para Curitiba. Okay? Já a Irene tinha o grupo dela perfeitamente constituído, o primeiro, que já está há 13 ou 14 anos. Eu também já estava a facilitar. Estávamos a fazer tudo, já tínhamos construído tudo aqui. Se calhar já estávamos a lançar as sementes da escola, já não recordo, talvez não ainda. Se aquilo fosse muito importante para mim, possivelmente nós íamos parar-nos aí. Porque a vida da Irene está aqui. E isto é um convite também a cada um de nós. Quando vive uma relação que é nutridora, é boa, no sentido de que traz mais vida, e depois ela termina porque nós nos separemos, guarda o bom. Não fales da relação como um fracasso. Foi um sucesso datado, que tinha tempo. E daí para a frente, nenhum dos dois estava errado. Cada um teve uma necessidade de seguir um caminho distinto. Isso não é fim do amor. É porque há vínculo comigo, há vínculo com o outro, há vínculo com a totalidade. E se eu tenho que sacrificar o vínculo comigo para estar com o outro, isso será amor? Essa parte eu agradeço à vida, porque até hoje, quando houve uma guinada na existência, os dois, sem esforço e espontaneamente, guinámos para o mesmo lado. Uhum. Pode não acontecer sempre assim. Eu gostaria que acontecesse, mas não sei. Olha, várias pessoas falaram, pai ecológico, vocês são almas gêmeas, vocês são almas gêmeas lindas, amo vocês. Que mais? Nossa, eu lembrei deles, um casal intenso. Também admiro muito esse casal, magnífico. É porque com toda a impermanência da vida, é, sustentar vínculos no tempo é preciso de uma arte, eu acho. Até Sim, é preciso de muita arte, né? E sim. também ter esse vínculo, essa união, né? Essa liga, aquilo que liga, que mantém, né? Que sustenta. Eu admiro muito. Hoje em dia tem tantas pessoas solitárias, né? Que vivem tanta solidão. Eu acredito mesmo que falta muito, acredito mesmo que falta muito amor próprio e falta muita expansão da consciência. Uhum, Falta muita expansão da consciência, porque a expansão da consciência é um estado de percepção ampliado que resgata um vínculo primordial com o todo. Ora, a partir do momento que essa expansão não existe, se a expansão não existe, eu sinto-me separado. No momento que eu sinto-me separado, eu estou no eu isso do Buber, não estou no eu tu. Eu não estou contigo, eu estou a olhar para ti. Então, e eu acredito que o maior desejo, tu sabes, já tu sabes perfeitamente, quando fazemos a arte dos desejos,
que desejo mais marcado é o amar e ser amado. Quem é que não quer amar e ser amado, não é? Agora, isso depois quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. É o mais marcado. Mas eu necessito de uma visão de altura, de um sentimento de todo, de um reconhecimento do outro como legítimo outro. E sim, necessito de estar disponível para contribuir, para alimentar o vínculo. Porque se eu quero continuar a fazer só a minha coisa sempre e continuar a ser amado sempre, então e quem é que ama o outro? Não é como Uhum. Salvador Sobral cantava, não é? Amar pelos dois. É bonito como música, mas só como música mesmo. É verdade. É verdade. Existem muitas histórias de vida que às vezes também implicam nessa dificuldade de vínculo. Claro, claro que sim. Agora, obviamente que a pessoa pode, né? Imagina, uma criança que nasce no lar estruturado, né? Que tem pai, que tem mãe, que tem uma condição de vida favorável, né? Obviamente que ela vai ter estímulos positivos, né? Que ela vai ter uma condição maior de, de nutrir, de ter essa disponibilidade para o amor, porque ela foi amada, né? Ela se sentiu amada, ela teve ali continente afetivo. Se uma criança que vive no lar completamente desestruturado, onde houve brigas o tempo todo, né? Onde não há proteção, não é? Ela certamente vai ter dificuldade, né? Provavelmente pode ter mais dificuldade, né? De estabelecer vínculo saudável, né? Claro. Porque também existe todos esses contextos sociais que também implicam, que são mais profundos, né? Sim. Existem toda essa dificuldade de vínculo, ou alguma tendência que muitas pessoas têm de estabelecer relações tóxicas, não é? Isso tem um conteúdo de fundo muito profundo, né? É. Existem crianças que mesmo diante de contextos desfavoráveis, né, com estímulos completamente desamorosos, que conseguem sobreviver, que conseguem até aprender a estabelecer um certo vínculo saudável. Mas a gente não sabe, né, como é que é a história profunda de cada um, né? E depende também da altura em que é. Se for nos primeiros meses mesmo de existência, nós chamamos das protovivências que deixam uma marca indelével, fica mais difícil. E depois o ambiente é tóxico, mas diretamente tóxico com a criança, ou é simplesmente um ambiente com desarmonia? Se é um ambiente com desarmonia, ela vai ter muita dificuldade de transcendência, desse vínculo transcendente, não é? Agora, se é mesmo, se há falta de amor para aquela criança, e então ainda é mais grave, porque possivelmente nem na parte da fisiologia cerebral vão ficar feitas as ligações entre os cérebros que permite depois se emocionar face ao outro. Não é? Porque se recebeu amor, imagina, recebeu amor do pai e da mãe, mas o pai e a mãe juntos tinham uma relação terrível e isso criava um ambiente terrível. Esse é que é o fator, obviamente, que não é benéfico, mas até pode ser uma motivação extra para que essa pessoa nunca, em tempo algum, tolere ter uma relação que replique aquilo. Porque isto eu não quero para a minha vida. Ou seja, por vezes um ecofator negativo, não é? Pode ser a motivação para eu sair. Desde que o amor à criança se tenha sido recebido. Quando não é, fica muito difícil. Um filme maravilhoso do realizador brasileiro Meireles, que é A Cidade de Deus. Uhum. Dois filhos, na mesma favela, um ambiente extremamente violento. Um deles dedicou-se à fotografia, queria sair dali, fazer uma vida, e o outro acabou por cair na criminalidade e morrer no bairro. Filhos da Uhum. mesma família, exatamente o mesmo ambiente. Ok? Uhum. Agora, alguém amou aquele fotógrafo quando ele era pequenino. Alguém, não obstante tudo à volta ser terrível, alguém amou aquele fotógrafo. Caso contrário, depois vamos para os trabalhos de Spitz, não é? Era impossível. Se ninguém tivesse amado nos primeiros momentos, nos primeiros meses, aquele bebê, aí seria praticamente impossível. Quer dizer, quem sou eu para dizer que é impossível? Extremamente difícil. Aliás, foi o que tu disseste. E o bom é que, independentemente da história,
todo esse potencial amoroso pode ser resgatado, Sim, né? claro, sim. Pode ser atualizado, pode ser reparado, né? E a biodança é um sistema que faz isso muito bem, que nos ensina esse vínculo muito bem, né? E eu acredito profundamente que ensina e que cria recursos e condições para operacionalizar mesmo essa condição. Com a única exceção daquela que eu te disse, quando há uma ligação entre o cérebro réptil e o cérebro límbico ou hipotalâmico não é feito. Bom, ainda há pouco tempo voltei a ver um pequeno trecho sobre a psicopatia e ainda uma psicóloga clínica a dizer: até hoje, pela minha experiência profissional e clínica, não encontro nenhuma evidência de que seja reversível essa condição. Por isso é que nós falamos de reabilitação existencial. Reabilitação significa reabilitar, voltar a habilitar. Ou seja, já teve que existir a habilidade de alguma forma, ou pelo menos a semente da habilidade, e depois a biodança vai lá e vai buscar o potencial, dá-lhe condições para ele voltar a florescer. Se nunca houve habilidade nenhuma, nunca houve potencial nenhum, nunca houve condição nenhuma, fica muito difícil o que não existe. Não é? Portanto, mas sim, acredito profundamente na reparentalização que a biodança e outros sistemas. Eu digo sempre, eu sou apaixonado pela biodança, mas não digo que a biodança é a última Coca-Cola do deserto. É a minha última Coca-Cola do meu deserto. Agora, outros podem encontrar outros caminhos e outras vias. Obviamente que sim. Para mim também, a biodança foi muito importante. Sim. Eu conheci a biodança em 98 e desde então Hum. fiz um processo lindíssimo, lindíssimo, e de forma que a biodança me deu recursos para lidar com a própria vida, né? Vários recursos. Então, a nível afetivo, então, foi extraordinário. Eu lembro como se fosse hoje, aquele olhar, sabe, um Sim, olhar sim. que eu conheci o meu primeiro facilitador no contexto educacional, eu era professora, então estava havendo uma Quem, formação. quem era ele? Era de Itacaré? Não, Fortaleza. Ele era de Fortaleza, mas a formação era em Monsenhor Tabosa, que era a cidade onde eu vivia, né? E aí, quando de manhã eu chegava lá na Secretaria de Educação, que eu trabalhava, né? Onde eu trabalhava, onde acontecia a formação, que aquele ser, parecia um anjo, me recebia, olhando no fundo dos meus olhos, e me dava um abraço, eu não queria acreditar, sabe? Porque eu não estava habituada a isso. Claro. Então, foi assim muito transformador, sabe? E é tão importante porque o vínculo ele se dá pelo olhar, não é? Sim. E nós temos tanta Também. dificuldade, na maioria das vezes, né? Não é natural as pessoas olharem nos olhos, né? Uhum. Bom, o olhar é talvez um dos canais privilegiados para o estabelecimento do vínculo, é? Não é o único, obviamente, mas para todos nós temos essa experiência, um encontro com alguém, um encontro emocionado com alguém, conta uma história de vida ali naqueles 15 segundos. Uma história de vida para além de todas as histórias. As histórias é tudo o que a gente tem guardado do nosso percurso existencial e que às vezes é trauma, às vezes é uma memória boa. Ali é no momento presente a que nós chamamos de gênese atual, não é? Surge ali, aquele vínculo surge ali na sua intensidade e plenitude. E é E o maravilhoso. que eu acho mais interessante é que esses momentos enriquecidos, né, que a gente vivencia na biodança, são, são, são formas de vínculo que vão além da própria história, né? Certíssimo. Porque, às vezes, imagina que eu faço uma aula uma vez Uhum. e houve ali um instante vivido que fez diferença na minha vida. E eu posso não voltar mais, mas marcou, ficou. Claro. E quando eu reencontro aquela pessoa, fica aquela memória. E isto é tão bonito, eu acho Uhum. isto assim lindo, sabe? Mesmo quando nós convidamos, por exemplo, um exercício de colo, em afetividade, um exercício por excelência de reparentalização, no início,
para uma parte dos alunos, estão a voltar à sua própria história. Não é? Eu tive a memória de que se eu tive esse amor ou não, da mãe, do pai, às vezes até pensavam cognitivamente, tinham contado uma história para si mesmo que não, e uma vez no colo veio uma memória bem mais profunda. Não é? Afinal eu fui amado, afinal eu fui amada. Mas o nosso convite mesmo é ir bem mais fundo. É ir para além da história pessoal, não é? É ir à mãe primordial. Àquela mãe que está sempre lá. À essência que me pode sempre nutrir, não obstante eu ter sido amado ou não naquele momento mais, melhor, pior. Porque tantas vezes também nós podemos todos... Bom, então não precisa ser Freud. Para Freud a culpa era sempre da mãe, não é? Não precisa ser. Não há mães perfeitas, e ainda bem, diria o Winnicott. Não há mães perfeitas, ainda bem. Não há pais perfeitos. Mas às vezes são suficientemente boas e suficientemente bons. Então nós conseguimos pegar, como tu disseste muito bem, pegar nessa nutrição que lá está e potenciá-la, fazê-la crescer. Fazê-la crescer. Isso é lindíssimo, ver isso acontecer. E vemos acontecer isso com as pessoas com quem trabalhamos. Uma profunda dificuldade de vínculo, às vezes à chegada, e passado uns tempos, parece outra pessoa. Mas ainda és tu? Que coisa maravilhosa. Não, agora que és tu. Não, bocadinho era a tua história. Agora que és tu. Antes era a biografia vincada, não é? Agora começas a ser tu. É lindo. Isso é muito Muito lindo. bom, olha. Conta desse teu livro. Como é que é? Eu sei que tu já escreveu vários livros, né? Sim, é E uma tem paixão. esse- A escrita é uma paixão com muito tempo. O último, recentemente lancei o segundo romance, que é o Ninguém Nos Ensina a Morrer. E estou muito feliz porque tem sido muito bem acolhido, tido feedbacks muito, muito positivos. E embora seja ficção, um bom fala acima de tudo das coisas da vida. Fala do vínculo consigo mesmo, do vínculo com o outro, o que é a realidade, no sentido de que, do grande, da grande trama da qual eu faço parte, da grande teia da vida da qual eu sou um fio, não é? Então estou muito feliz. E já estou com vontade de escrever outro, mas agora tenho que me dedicar outra vez à escola de violência. Eu acho lindíssima, genial o tema. Ninguém nos ensina a morrer. Achei Sim, assim, extraordinário. Eu quero, viu? Quero o meu livro. sim Onde senhor. é que Verás. eu encontro esse livro? Olha, está aqui a Lúcia Martins a Ah, temos um perguntar porque é que presente. escolhi a biodança como profissão. Muito boa pergunta, Lúcia. Aí temos outra também, ó. Essa, Falaste no essa. cérebro. Então, faz essa pergunta. Eu Foi feita posso, essa tenho esta à pergunta? minha frente, posso comentar esta. Olha, Lúcia, eu escolhi. Eu não sei se escolhi a biodança como profissão ou se a biodança me escolheu porque eu precisava. Muito, muito verdadeiramente. Eu acho que nós fazemos aquilo que necessitamos muito para nós. E como tu disseste, muito bem, Jean, eu sinto um ganho e uma gratidão pela prática, 18 anos de prática de biodança. Também conheci em 99, disseste 98, não conheci para aí em 99, mas só comecei a dançar a regular em 2003. Foi quando a nossa filha nasceu, no ano em que a nossa filha nasceu. E eu tenho um ganho no que toca à capacidade afetiva, que é o meu desafio. Não é por acaso que eu sou engenheiro de base, não é por acaso que eu trabalhei 25 anos como engenheiro. Não é? Se eu tenho uma mente lógico-matemática, predominantemente lógico-matemática, não obstante ser bastante criativo também, adorar poesia, escrever ficção, mas a minha base é, sem dúvida, lógico-matemática. É assim que eu compreendo o mundo. O primeiro impacto do mundo é lógico-matemático. Então foi todo um universo que se abriu. Eu deixei a engenharia, fiquei somente com a biodança, porque era, sem dúvida, o melhor para a minha saúde. Sem dúvida. Saúde, quando eu digo falar de saúde, é uma coisa maior. Uma coisa da expressão e da integração da identidade. E porque depois de tu trabalhares com pessoas, qual é que é o engenho da engenharia que tem a mais mínima piada? Não há nada mais rico que o ser humano. Então tu trabalhares com pessoas e veres acima de tudo as pessoas, eles próprios encontrarem os seus próprios recursos e tu saberes que humildemente tiveste
uma participação nesse processo, muito humilde. Nós criamos o campo, é o aluno que faz o processo. Nós não fazemos nada. Fazemos tudo na criação, mas não fazemos nada no passo de ninguém. Não é? Posso dizer, há aqui um caminho possível. Agora quem faz o caminho é o aluno. E tu vês alguém desabrochar nesse caminho, não há dinheiro que nenhum vencimento de engenheiro pague. É verdade. Olha, tem outra pergunta que é da Lua. Falaste no cérebro réptil e outro, as ligações. Nós temos três cérebros, não é? Que ao longo da evolução temos um cérebro réptil, partilhamos, como o próprio nome indica, com outras espécies, nomeadamente os répteis, que é o cérebro instintivo, que é também chamado o cérebro egoísta, é aquele que garante a sobrevivência do indivíduo, somente. Okay? Quando nós fazemos as danças de luta e fuga, está aí. Okay? Como é que eu sobrevivo? Tenho um cérebro que trata disso. Se vocês forem ver um crocodilo, esse o cérebro tem. Modo de sobrevivência absoluto. Ponto. Depois temos um segundo cérebro, o cérebro mamífero, límbico-hipotalâmico, que surgiu depois, que partilhamos com os mamíferos, que poderíamos, para fazer de forma muito resumida, que isto seria um fim de semana a falar nisto, de forma muito resumida, o cérebro que sente. E cujo objetivo é garantir a sobrevivência da comunidade, que entra o vínculo, principalmente, já com o outro. Eu estou vinculado com os outros ao ponto de que já é importante eu criar as condições para que a comunidade sobreviva. Límbico e hipotalâmico, o que sente, o cérebro emocional, como também se chama muitas vezes. E depois temos um terceiro cérebro, o neocórtex, chamado cérebro primata ou humano. Não somos os únicos que temos, mas somos a espécie que o tem mais desenvolvido. Poderemos dizer, isto é tudo muito redutor, é muito mais complexo do que isto, mas muito redutor só para responder à Lua, que é o cérebro que pensa, cujo objetivo é garantir que a comunidade prospera. Ou seja, já elabora para o futuro. Já tem uma projeção de futuro, não é? É o que permite que a comunidade prospere. Bom, espero ter ajudado, Lua. Beijinho muito grande para ti, que também já não te vejo há bastante tempo. Grato por estares aqui connosco, comigo e com a Jeane. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Xamãs cor-de-rosa, muita eutonia de dedo é preciso. É verdade. Sim, sim, eu vi que foi a Lúcia, não foi? Que disse muito. Não, Ana Paula Coelho, que disse muito eutonia de dedo é preciso. É verdade, sim. Ficam registrados nas células, memória celular. A Lua comentou, mudar o chip e começar a valorizar o melhor de cada um. A biodança demonstra total nossa essência verdadeira. Olha, tenho aqui uma aluna nossa da Escola do Algarve, Célia Paula Oliveira, a perguntar: e se não pudesse mais dançar, que farias? E tem outra pergunta também interessante. Então, eu posso só responder esta muito rápido, porque há Certo. Célia Paula, da Escola do Algarve. Ah, bom, eu posso sempre dançar, porque o movimento começa dentro. O movimento é emoção em movimento. Portanto, eu poderei sempre dançar, ainda que não me consiga mover. Portanto, acho difícil alguma vez deixar de dançar. Se não puder mais dançar, o que é que eu estou aqui a fazer? Como diria Nietzsche, se é para cair no abismo, vamos cair dançando. Nem que seja para cair no abismo. Muito lindo. A outra pergunta é: qual o futuro do vínculo da humanidade com relação à tecnologia? É Não, interessante. não, podes repetir, Linda, que eu não tenho aqui já. Qual o futuro do vínculo para a humanidade em relação à tecnologia? Interessante. Muito interessante. Ah, eu posso responder com uma provocação ou até com outra pergunta. E sem o vínculo continua a ser humanidade? Também interessante essa pergunta. A resposta é esta. Vai ser cada vez mais essencial. Agora, a nossa sabedoria vai ser integrar a tecnologia sem deixarmos de ser humanos.
Porque no momento em que a tecnologia substitui o vínculo, e vê-se muito hoje, a humanidade cai a pique. A Uhum, humanidade, como, não é a humanidade, estou a falar do coletivo, mas estou a falar como uma qualidade de ser humano. uhum. A Ana Paula disse que adorou a resposta. Grata na Paula. É muito complexa essa coisa da tecnologia, porque podemos usar de uma forma também, como essa agora, que é um momento lindo, é um momento de partilha e é um Claro, momento também inspirador, porque acho que diante de tanta desse contexto que a gente vive, né, que é tão sombrio para muita gente, a gente precisa às vezes de ter momentos como esse, de ouvir uma palavra, né, de fortalecer a nossa esperança, de poder cultivar a nós próprios, né, o nosso autoconhecimento. claro, Então é por isso que esses lives nas segundas-feiras existem, porque tem essa finalidade, claro. né, de podermos contribuir para o humano, né? Mas essa coisa da tecnologia tem muito que se diga. Sim, mas a vida, tudo o que tem a ver com o fenómeno vital, não sabe, não conhece o bem e o mal. Nada é bom ou mau na essência. É a aplicação que eu faço dela. O Uhum. TNT foi descoberto para explodir minas, rocha, para sacar minério. Fantástico. Agora, quando se lembraram que também dá para braços e pernas, é que está mal, não é? Portanto, Pois. não tem nada de errado. O próprio legado do Einstein, não é? Claro, É um óbvio. exemplo, ele era magnífico, né? Talvez dos exemplos mais gritantes, não é? Talvez dos Depois exemplos, pegaram nisso e criaram a bomba atômica. talvez dos exemplos mais gritantes. Sim, não há o bem e o mal, o bem e o mal é uma invenção humana. O bem e o mal não existe. O que pode fazer algo bom ou mau é a intenção que tu colocas lá. É a aplicação que lhe dás. Não é? A tecnologia é maravilhosa. Uhum. Estavam alguém agora aqui a perguntar também, durante este período de Covid, como é que foi, porque nós não podíamos dançar, não nos podíamos encontrar com os alunos. Uh, por um lado, se não fosse a tecnologia, teria sido muito pior, porque nós continuámos a nutrir os vínculos conforme fosse possível, através, por exemplo, de sessões Zoom, foi o que nós fizemos, não com biodança, porque não é essa a nossa leitura, não nos reconhecemos numa biodança online, mas com dinâmicas para manter as pessoas juntas, com poesia, desenhámos juntos, chegámos a ter refeições, a almoçar juntos com amigos e com alunos. A Irene fez Sound Journeys, por exemplo, para a pessoa, não nada a ver com biodança, para a pessoa poder dançar só música seguida, para poder dançar tipo DJing. E como é que fazíamos isso? Através da tecnologia. Sem Uhum. tecnologia tinha sido muito mais solitário, não é? Mas efetivamente o vínculo na presença não é substituível nunca. Uhum. E posso partilhar contigo e com quem nos está a ouvir que neste segundo período de confinamento compreendi Spinoza melhor do que nunca. Quando ele diz que só há duas emoções base, não é? O amor e a alegria e a tristeza. E que a alegria é aquilo que incrementa a tua potência de viver e a tristeza ao contrário. Porque efetivamente no final deste segundo período o que eu senti foi que a alegria ia esmorecendo. E quando a alegria esmorece, não dá vontade de fazer grande coisa. Ou seja, a potência de viver foi. Então, sim, tecnologia, claro que sim, não para substituir, para criar mais campo para o vínculo. E, em Uhum. situações excepcionais como esta, obviamente que é uma alternativa que nos permite continuar a ver humanos. Não Uhum. cheira ainda, não sabe, não toca. Bom, mas pelo menos vemos o sorriso. Mas a Jana a sorrir, eu sei que é a Jana a sorrir. Faz logo sorrir de volta, não é? É contagioso. É verdade. E assim, para a gente ir concluindo, como é que tu concluía essa capacidade de vínculo? O que é que tu diria para essas pessoas que estão em casa, as pessoas que têm dificuldade de relação, que sofrem com isso, né? De estar relacionando-se com seus filhos, com seus maridos, que agora têm mais tempo, que estão fechados em casa. A capacidade de vínculo é garantida como potencial, né? Mas o que é que elas podem fazer para melhorar essa capacidade de vínculo? Bom, eu neste momento espero que o que podem fazer seja sair de casa e encontrar-se com outros humanos.
porque as condições vão começar a ser criadas. Eu sei que nem toda a gente concorda com o que eu estou a dizer, mas, mas parece que descobrimos agora, desde março do ano passado, que morremos. Nós todos vamos morrer. A minha pergunta é: como é que queres viver? Porque nós todos vamos morrer em algum momento, isso é garantido. Não é? Heidegger disse que nós somos o único ente que se pergunta pelo ser. Não é? Por isso somos o ser para a morte. Mas o ser para a morte só pode ser pleno se viver pleno. O medo da morte, acima de tudo, é o medo de não ter vivido bem. Então Uhum, é minha resposta: encontra a vida boa. Encontra a uhum, vida boa onde ela estiver, ou como diria o Rolando Touro, encontra as soluções estéticas. E que estética para a biodança é sensibilidade sinestésica de mão dada com afetividade. Encontra as respostas que te façam sentir bem e que te mantenham afetando e sendo afetado pelo mundo e pelos outros. Fora disso, já morremos, só que não sabemos porque ninguém nos disse. que lindo, Zé. Ai, lindo, lindo, lindo. Pela minha experiência, fica longo para as pessoas depois, não é? Mas tu é que sabes, tu és anfitriã. Pois, não, também acho que 40 minutos já é o QB, não é? 30 é o Sim, ideal, mas é sim. tão maravilhoso, a gente vai conversando. Tempo Irene, também foi 30, maravilhoso. mas É. depois às vezes a gente Bom, estica sempre um pouquinho. Minha linda, agradeço-te uma vez mais o convite. Gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Espero que a próxima conversa já seja ao vivo e a cores, com corpo e cheiro exato. e tudo. E a todos os que, todos e todas as que estão aqui a acompanhar-nos, uma gratidão por manterem vivo o vínculo, não obstante Uhum. ser por este canal, que é válido, obviamente. É. Olha, e a gente pode se encontrar em outro momento, em outro live, trazer outros temas. É super convidado e é super bem-vindo. Muito Porque esse grato. projeto é um projeto de todas as segundas, onde eu vou convidando pessoas. Alguém disse assim, convida a Irene. Ela já foi super convidada, gente. Foi convidada. Ela está ainda por me dizer a resposta em breve. Se a Irene estará aqui Uma conosco vez também. mais, olha, grato a todos e a todas e seguimos dançando. Seguimos Seguimos dançando. dançando. Eu também agradeço a todos que estiveram aqui presentes e especialmente a ti, Zé, por esse momento tão agradável e com essas mensagens tão enriquecedoras que tu trazes. Muito grata.